E aí, jovens, beleza? Tudo certo? Espero que sim, que estejam todos bem. Então, gente, hoje o nosso estudo é sobre a parábola O Fariseu e o Cobrador de Impostos. Só que antes da gente iniciar, eu vou fazer a prece, tá bem? Então, vamos acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento. E que Jesus, nosso amado Mestre, Luiz Sérgio, nosso patrono, e toda espiritualidade amiga, abençoe o nosso estudo e que a gente possa sempre aprender e também colocar em prática os ensinos de Cristo. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, eu vou passar para vocês agora um vídeo, que conta a parábola do fariseu e o cobrador de impostos. Só que antes a gente vai saber primeiro quem eram os fariseus e quem eram os cobradores de impostos. Os fariseus eram os líderes religiosos mais influentes das seitas judaicas lá no tempo de Jesus. Eles se empenhavam em obedecer todas as regras restritivas, as tradições e leis cerimoniais do judaísmo, e eles se consideravam os únicos e verdadeiros seguidores das leis de Deus. E por isso, eles achavam que eram muito melhores e mais santos do que qualquer outra pessoa. Por outro lado, os cobradores de impostos, eles eram considerados pelos judeus como gente da pior classe possível. Isso, porque os cobradores de impostos, eles trabalhavam para as forças estrangeiras, que ocupavam ali a região da Palestina, que era Roma Imperial. Eles eram judeus que foram, oficialmente nomeados como coletores de impostos para César, e por isso eles eram considerados traidores. Os romanos diziam para eles qual era a quantia que eles deveriam cobrar do povo, e depois eles podiam cobrar quanto eles quisessem acima dessa quantidade para obter ali o seu rendimento pessoal. Então, por isso, eles geralmente eram trapaceiros e extorquiam os judeus. E aí, obviamente, por consequência, eles eram totalmente desprezados por eles. Agora eu vou passar para vocês o vídeo que conta a parábola do fariseu e o cobrador de impostos. Diga-nos alguma coisa. Fale, mestre, fale! Fale conosco. Jesus, fale conosco. Certa vez, 2 homens foram orar no templo. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, desonesto e nem imoral como os outros homens. Também te agradeço porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte do que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no próprio peito e dizia: Senhor, tem piedade de mim, sou um pecador. Afirmo a vocês, foi este homem e não o outro que voltou para casa de bem com Deus. Porque aquele que se engrandece será humilhado, e aquele que se humilha será engrandecido. Então, como foi contado no vídeo, o fariseu e o cobrador de impostos estavam no templo, no mesmo período e com o mesmo objetivo, que era orar. O fariseu, ele procurou um lugar de destaque, talvez o mais próximo possível do santuário. E lá no templo, o fariseu orou em pé, olhando para o céu, e aparentemente ele orava a Deus. Mas Jesus, nesse vídeo que a gente acabou de ver, ele é claro ao dizer que ele dirigia uma oração a si mesmo. Ou seja, o fariseu estava falando de si consigo mesmo, Seus elogios eram dirigidos para o seu próprio ego, A sua oração, em nenhum momento ele confessou ali os seus pecados ou mostrou qualquer tipo de arrependimento. Ao contrário disso, o fariseu ele parecia tentar mostrar para Deus o quanto ele era bom e como Deus era privilegiado por ter alguém naquela qualidade orando diante dele. O fariseu ele focava em se comparar com as outras pessoas, só que ele não fazia isso num sentido positivo, como por exemplo se comparar a homens honestos como Jó ou o profeta Elias ou o profeta Jeremias entre outros, Na verdade, ele se comparava a eles num sentido negativo, Ele afirmava não ser um ladrão, não ser injusto ou um adúltero. E aí, quando ele viu o cobrador de impostos,
orando, ele também incluiu ele na sua lista de desprezados, né? Ou seja, ele se glorificava às custas da miséria alheia. E após, né, ele se comparar com outras pessoas, o fariseu começou a exibir ali os seus grandes feitos como cumpridor da lei, né? Ele se esforçou para enfatizar que ele fazia mais do que a lei mandava. Ou seja, ele dizia jejuar 2 vezes por semana, enquanto a lei exigia apenas um dia de jejum por ano, né? Ele também se orgulhava de pagar o dízimo de tudo que ele possuía, até mesmo daquilo que ele não era exigido, né? Ele era tão arrogante ali nas suas intenções que basicamente ele tentava cumprir a lei pelos outros. Já a oração do cobrador de impostos foi muito diferente da oração do fariseu. Ele ficou distante, né? Ao contrário do fariseu, ele não queria ser visto, ele apenas desejava ali desesperadamente o perdão de Deus, né? O peso e a vergonha pelos seus pecados fizeram com que ele nem mesmo se atrevesse a olhar para o céu. A imagem ilustra bem esse momento, né? Ali na frente o fariseu se vangloriando, né, na sua oração, enquanto mais atrás, de joelhos, com o rosto escondido, o cobrador de impostos pedia perdão pelos seus pecados. Então, ao invés de se autoelogiar, ele reconheceu o estado de miséria em que ele se encontrava, né, e bateu contra o peito, se autoacusando, clamando a Deus por misericórdia, né? Ele dizia: ó Deus, sê misericordioso para comigo, pecador. Né? O único pedido do cobrador de impostos era para que a ira de Deus fosse removida sobre si, né? Ele queria simplesmente ser perdoado. E aí, na parábola, Jesus declarou que foi o cobrador de impostos e não o fariseu que voltou para casa de bem com Deus, né? Ou seja, absolvido dos seus pecados. Ele conseguiu o que ele tanto desejava. A paz repousou sobre ele, né? E Jesus concluiu essa parábola com a frase: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, isso significa que o homem que se considerava ali absolvido dos pecados voltou para casa como pecador. Já o homem, que admitiu ser um grande pecador, voltou para casa de bem com Deus e absolvido dos seus pecados. Aos olhos de Deus, não basta que a gente não faça o mal, ou que a gente se mostre ali rigorosos no cumprimento de determinadas regras de bom comportamento social, né? Acima de tudo isso, é necessário, que a gente reconheça que todos nós somos irmãos e que nós não somos superiores a ninguém, né? Por mais culpado ou errado que o outro pareça, a gente não deve desprezar ele, né? Porque isso significa sempre a falta de caridade. Já por outro lado, a humildade sincera, ela ajuda na nossa reforma íntima, no nosso progresso espiritual e atrai sobre nós as bênçãos divinas e ajuda, dos nossos amigos espirituais. Ou seja, é a verdadeira humildade que leva à exaltação. Então, jovens, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora, para a gente finalizar, vou fazer a prece, tá bem? Obrigada, Jesus, e toda a espiritualidade amiga pelo estudo de hoje. Que a gente possa sempre aprender mais e evoluir um pouquinho mais a cada dia. Ampare e proteja todos nós e que assim possa ser, graças a Deus. Tchau, gente. Até a próxima.